A paz do Senhor, meus irmãos, membros e congregados do Campo Castanheira, e a todos que estarão vendo este vídeo. Estamos mais uma vez em um devocional da nossa campanha de oração, 12 dias de propósito, de jejum e oração para obter 12 meses de bênção. Então nós estamos nesse projeto de campanha de oração e hoje é o terceiro dia da nossa campanha, representando o mês de março. E o propósito de hoje, desse terceiro dia, é orar pelo nosso casamento e pelo nosso cônjuge. Textos que fazem referência a esse propósito está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo de número 5 e versículo de número 6, que diz assim: E disse, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Portanto, o casamento é uma ordenância de Deus. O casamento é algo abençoado por Deus. É Deus quem diz, através desse texto, que deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Foi a mesma palavra que a gente vê lá em Gênesis, quando o Senhor também ordena essa questão do casamento. Então, casamento é algo abençoado. Agora, onde é que estão os desafios do casamento? É exatamente no ato que esses dois vão se unir, Porque ali nós temos um homem e uma mulher, dois temperamentos, duas personalidades, duas atitudes, duas pessoas totalmente diferentes, mas que agora vão ter que trabalhar juntos, vão ter que aprender a se entender para que esse casamento dê certo e que eles possam assim se tornar uma só carne. E é nisso que nós queremos que você entenda a importância de primeiro buscar a Deus. Você quer que o seu casamento dê certo? Primeiro busque a Deus. Existem dois grandes princípios para nós entendermos o casamento e o casamento possa dar certo, Deus ali dá uma ordenância através da vida de Paulo, tanto para a mulher quanto para o homem. E essa ordenança está aqui, em Efésios, no capítulo de número 5, versículo 22 e 23 para as mulheres, diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, o primeiro princípio para um casamento dar certo é a mulher aprender a se sujeitar ao marido da mesma maneira que a igreja está sujeita a Cristo. A igreja ela não é rebelde, a igreja ela não é uma igreja que dá problema para o noivo. A igreja não é uma igreja que traz escândalos, Aí você pode dizer, mas tudo isso a gente vê, pastor. Eu estou falando da verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela é uma igreja, uma noiva ataviada, preparada para o seu noivo, Então, da mesma maneira que a igreja, ela entende que tem que se submeter a Cristo, ela entende que ela tem que estar ali submissa a Cristo, que ela é dependente de Cristo, da mesma maneira a mulher, ela também tem que ser sujeita ao seu marido e entender que que Deus colocou o marido como cabeça. E ela tem que honrar esse homem, respeitar esse homem, cuidar deste homem, zelar por este homem, sendo ela ali a coluna da sua casa. Então você quer, mulher, que o seu casamento dê certo? Sirva primeiramente a Deus, aprenda a servir a Deus. E aí você vai aprender a amar o seu esposo, a cuidar do seu esposo, a zelar pelo seu esposo. E aí vem o segundo princípio, que é para os homens, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja que agora a responsabilidade recai sobre você, que é homem, que é marido, Você quer aprender a amar a sua esposa? Olhe para o exemplo de Cristo. O que Cristo fez pela noiva, o que Cristo fez pela igreja, é a mesma maneira que você tem que se portar para com a sua esposa, Cristo não é um marido arrogante, presunçoso, soberbo,
né? Pelo contrário, Cristo é quem faz com que a esposa apareça. Cristo é quem faz com que a esposa seja ali uma mulher, uma mulher idônea, né? Usando o sentido da mulher para a igreja, né? Então, o responsável de apresentar a esposa, o responsável de fazer com que a noiva se apresente é Cristo. Então, marido, da mesma maneira você tem que amar sua esposa. A mesma forma que Cristo usou, se entregando por ela, dando a vida por ela, se sacrificando por ela, né? E até hoje ele continua zelando por essa noiva que é a igreja. Da mesma maneira você. Quando você aprender esse princípio, você vai ver que o seu casamento vai melhorar. Você vai ver que a vida conjugal de vocês vai melhorar. E quanto mais vocês servirem a Deus, vocês vão aprender a servir o seu cônjuge. E ambos estarão ali em plena comunhão com Deus. E certamente, quanto mais vocês estiverem em comunhão com Deus, mais em comunhão vocês terão entre vocês. E assim vocês estarão afastando todo e qualquer tipo de pecado que hoje rodeia os nossos casamentos. E um desses está aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: venerado seja entre todo matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios Deus o julgará. Que o Senhor livre você de adulterar, que Deus livre você da prostituição, que Deus te guarde dos escândalos, para que o teu leito matrimonial seja respeitado e inspirador para outras pessoas, porque este é as definições dessa palavra venerado. É inspirado, é inspirar, é respeitado. Que o seu casamento seja um casamento abençoado. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o teu casamento. E que este leito matrimonial que o Senhor te deu continue sendo algo que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que possamos estar sempre de joelhos dobrados na presença do Senhor, para que assim possamos ter um casamento saudável. Deus em Cristo te abençoe.